A paz do Senhor, igreja. Bom dia. Eu sou Eliana Mendonça, diaconisa da Casa do Pai. Hoje eu estou na DEVEC Taquara, tá? Sou professora de Pilates aqui dessa unidade. Tenho um grupo de 8 da manhã às 9 da manhã. E hoje, especialmente hoje, 26 de fevereiro, estou realizando um trabalho com todo o grupo, trazendo uma palavra sobre saúde física, saúde do corpo, né? E quem está trazendo a palavra hoje para a gente é a diaconisa Monique Tomé, tá? Então eu estou muito feliz e espero que vocês venham também participar desse departamento. É o Departamento dos Vencedores Renovado, a qual eu faço parte já há alguns anos e sou muito feliz, graças a Deus, com a Casa do Pai, com tudo que o nosso pastor nos oferece, agradecendo aqui o nosso pastor Silas Malafaia Filho por essa oportunidade. Então não deixa de vir não, tá? Venha e traga também a sua família, porque aqui é um lugar para você e a sua família. Amém? Muito obrigada. Fica com Deus. Dia de um trabalho, o PC que a gente fala, ele vai ter Bom dia, paz do Senhor. Estão muito felizes, né? Estou feliz porque a minha vida me chamou para servir vocês, para ajudar. É mais um prazer estar aqui conhecendo outras pessoas, né? Que eu não conheço no nosso renovado, na minha cabeça ainda está a melhor idade. Então é um prazer conhecer vocês. Muito obrigada, eu estou assim impactada, porque é pouca gente e é muita coisa que vocês trouxeram. Vocês estão de parabéns, Deus abençoe cada uma de vocês, né? E vamos orar agora para agradecer, né? Para a gente poder estar se confraternizando, né? Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, pensamento, atitude e ações. Também queremos te agradecer pelo fôlego de vida, te agradecer por essa madrugada, por esta manhã, pelo dia que está vindo, Senhor. Obrigada, Espírito Santo, por estarmos aqui nesse propósito de união, de entendimento, de conhecimento. Obrigada por cada vida que se encontra aqui. Senhor, eu quero te pedir uma bênção, Senhor, sobre cada uma de nós que estamos aqui. Abençoa a sua casa, a sua família. Abençoa a sua parentela. Abençoa, Senhor, que o Senhor possa entrar com a sua provisão. Senhor, derrama, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia.
Senhor, venha, Senhor, nesta manhã tratar com o nosso coração, com a nossa alma, o nosso espírito, nossa mente. Colocamos a nossa saúde física, espiritual e mental em Tuas mãos, Senhor. Nós somos dependentes de Ti. Tu és a nossa bandeira de vitória. Eu Te louvo por esta mesa, Pai, porque eu sei que o Senhor providenciou esse dia. Obrigada, Senhor, pelos louvores. Obrigada, Senhor, pela palestra que vamos assistir. Obrigada pela vida da Eliana, sua casa, sua família, meu Senhor, os nossos líderes, os nossos pastores. Obrigada por este ambiente, Senhor, refrigerado, Senhor, que nós estamos vivenciando nesta manhã. Obrigada, Senhor, pelo alimento, pelo calçado, pelo vestir, por tudo, Senhor. Coloca gratidão no nosso coração nesta manhã. Abre o nosso entendimento, Senhor, nesta manhã com a Tua palavra, nessa palestra. Que possamos guardar na tábua do nosso coração e meditarmos durante a semana. Que o Teu Espírito Santo venha palestrar conosco. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Sua voz. Venha corrigir a nossa alma, Senhor. Venha corrigir o nosso espírito, ó Deus. Aqueles que precisam, Senhor, ouvir a Sua voz. Que nós venhamos ser, Senhor, ouvinte da Tua palavra e praticante da Tua palavra. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Muito obrigada. A vocês que puderam vir, se disposição. Tem lugar aqui, gente. Vem para cá para frente, tá? Para doar? Bom, mas tá bom, né? Tá bom, glória a Deus. Então, agradeço a todos que puderam vir, tá? Esse evento que está começando hoje, eu até comentei num vídeo, que pretendo fazer outros, né? E também conversei isso com vocês, logo no primeiro dia da aula de Pilates, não foi? Quem veio aqui no primeiro dia? Quem veio aqui no primeiro dia? Isso! Eu falei, por quê? Nós temos que estar sempre nos conscientizando que nós devemos estar com o nosso corpo em movimento, é verdade? Então a gente precisa não só o corpo como mente, né? E o espírito. Nós estamos na casa do Pai, né? Então a gente precisa estar falando também do que proporciona, né, a palavra de Deus para o nosso corpo. Então no primeiro dia eu falei que não seria só esse evento. Eu tenho vontade de fazer muitos e muitos ainda, falando sobre corpo, alma e o espírito. Amém? Amém. Então hoje eu tenho um prazer, um grande mesmo, muito obrigada, Monique, por ter recebido ali a proposta, né, a chamada, o convite de estar aqui hoje trazendo uma palavra para vocês, né, e eu creio que vai ser bênção, porque ela é uma bênção, né, que a palavra do Senhor diz quando a gente é bênção, né, nós somos bênção, nós recebemos também o quê? Bênção. A gente passa a bênção, nós somos bênção e vamos continuar sendo bênção, tá? Então, meus irmãos, eu quero também deixar aqui uma mensagem para vocês, falando sobre, quem está com a Bíblia? Eita glória! Quem está com o celular? Eita glória! Então, eu quero deixar uma palavra rápida, breve, tá? Está no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4, tá? É rapidinho, vocês vão procurando, tá? Marcos 2, capítulo 2, versículo 1, 2, 3, 4 e 5. Amém? A minha tradução, gente, vocês vão achar um pouco estranha, que é a NTLH, tá? Mas a palavra do Senhor é única, né? Todos vão entender. Amém? Então, aqui diz em que, alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá. Ajuntou-se tanta gente
que não havia lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, versículo 3, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, e em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente deitado na sua cama. Versículo 5, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Fortemente, essa passagem foi pela manhã, agora pela manhã. Eu digo pela manhã porque já eram quase 3 horas da manhã, né? Então, ardeu o meu coração, né? Nós estamos falando de saúde, né? Nós estamos falando de saúde. Eu aplico aqui na unidade da Taquara, Vevec Taquara, Pilates. Pilates é para saúde, tá? Muita gente acha que Pilates às vezes é só para ficar bonitinha, né? Com o corpinho legal. Não, é para a saúde. Então, quando essa mensagem ardeu meu coração, falando sobre o romper de Deus, né? Porque eu vou colocar o título mesmo como romper de Deus. Nós, quando estamos passando por um processo, seja ela qual for, né? Médicos falam com a gente, exames amostram, né? O fisioterapeuta amostra, professor de educador físico amostra, alguém que conheça a área, né, do corpo, né, físico, que falem para a gente tem que acreditar primeiro em quem? Em Deus, tá? E ali a gente já tem que começar a fazer o quê? Romper barreiras, romper coisas que às vezes o homem fala, né? E fala às vezes para nos impedir de praticar, de tratar, né? Até mesmo de tomar uma posição, uma decisão. Então, que nesta manhã, por isso que eu falei que ia ser bem breve, que nesta manhã, toda barreira que está na vida de cada um, se tiver, caia por terra, em nome de Jesus. Toda palavra ao contrário que foi dita, qualquer exame que foi falado, a respeito dos exames, caia por terra, em nome de Jesus. O exame vem porque Deus permite que os homens aqui na terra nos trate. Então existem os médicos, o educador físico, o fisioterapeuta, assistente social, psicólogos e demais, né, especialistas dentro da área. Mas aquele que o homem fala, que é condenação, a gente nega. A gente nega porque nós sabemos que só o Senhor cura, liberta e salva. Então, nesta manhã, a gente tem que tomar posse, tá? Que vocês saiam daqui hoje com essa convicção, que aquele paralítico, ele foi lá rompendo barreiras. E semana passada, o meu marido, até agradeço a todos que puderam orar por ele. Ele rompeu, Deus fez ele romper barreiras. Porque nós saímos do Rio, aqui do centro do Rio, e nós fomos para Volta Redonda, para ele fazer um exame. Porque meu marido estava temeroso, mas o Senhor enviou pessoas, amigos, para ele ir lá para fazer, para saber que ele está bem, está curado, e não tem nada que impeça. Porque uma palavra deixou ele cabisbaixo, triste. Então, que esta manhã vocês recebam isso, tá? Recebam a verdadeira convicção que só o Senhor pode curar e tratar de uma forma definitivamente o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Ele é o dono do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. E para finalizar, eu quero deixar aqui uma passagem que está em 1 Coríntios 6, no versículo 19.
Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, porque tem muita gente que acha que pode tomar um remedinho, que vai cuidar, que vai tratar. Não, tem médico aqui na terra para isso, né? Mas a gente tem que parar com isso, gente, que achar que a gente é o dono do nosso corpo, tá? Nosso corpo pertence a Deus, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use o seu corpo para a honra e glória dele. Amém? Amém. Que essa manhã vocês fiquem com essa mensagem e saiam com essa convicção. Mais uma vez eu falo, que esse templo pertence ao Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe. E aproveitando, eu gostaria de chamar, né, para falar sobre aqui, ó, tá? Porque mesmo a gente trabalhando com pilates, seja o que for, fisioterapeuta também precisa cuidar, né? Porque tem uma hora que eu faço pilates, mas não faço completo. Aí eu estou esperando a minha amiga para fazer, né? Então a gente precisa, né, de uma orientação, tá? Então, Monique, amém. Que Deus abençoe nessa manhã, tá? Que você venha a palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua boca, que saiam palavras que o Espírito Santo venha trazendo para que a gente sinta-se fortalecida, inspirada, tratada e curada através da sua mensagem, Senhor. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito e faz. Continua usando a sua serva, Senhor Jesus amado, a sua família, parabenizando, Senhor meu Deus, a salvação que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor fez também naquela noite linda de domingo, Balalá. Eu agradeço, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, minha amiga. Eu estou muito feliz de estar aqui na minha casa, onde eu me sinto muito à vontade, onde foi tudo começou aqui, nessa igreja. Há 10 anos atrás eu aceitei Jesus. Não vim de um lar cristão, não vim de uma família cristã. E aqui era IADJ ainda, estava naquela transição. E foi aqui que eu encontrei Jesus de verdade. Eu não conhecia, eu só ouvia falar. Minha família, a gente frequentava o espiritismo, eu tinha todas as religiões e mais um pouco. Eu acreditava em tudo, ia para tudo. Mas foi aqui de verdade que eu recebi um convite numa academia. Olha como é importante. Eu digo que a gente tem que atuar em todas as áreas desse planeta. E numa academia eu recebi um convite, vim conhecer e nunca mais saí. E aqui meu marido aceitou Jesus, era um homem que era totalmente torto, incrédulo de tudo. Dizia ser católico, mas não tinha fruto de nada, não acreditava em nada. Cheguei aqui com a minha família destruída, me divorciando, meus filhos doentes. Eu tenho 3 filhos, vou fazer 25 anos de casado esse ano. Amém. Então eu digo que eu cheguei aqui no fundo da fossa, porque o poço aí da água é limpa, né? Então foi aqui que eu encontrei Jesus, que eu tive amigos, que eu tenho amigos, que eu tenho uma família. Muito obrigada, Helena. Fico muito feliz e me sinto muito à vontade. E fiquei muito feliz de ver esse monte de mulheres lindas aqui logo cedo, que eu creio que entendendo a importância de cuidar do corpo. Como já foi dito aqui, o corpo ele é templo do Espírito Santo e é nossa responsabilidade cuidar do corpo. Eu já treino há 32 anos, sou formada na área de educação física. Por um tempo eu fiquei afastada porque eu optei em cuidar das minhas filhas pequenas e cuidar da minha casa. Mas de 2 anos para cá o Senhor me impulsionou a voltar porque eu não sei fazer outra coisa. É algo que arde dentro de mim, que eu amo muito. E durante um tempo, pode parecer até engraçado, eu achava que eu não podia ser marombeira crente. E eu queria muito ser crente. E eu falei, então assim, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, que Deus ele quer usar todos de acordo com a sua área, com a sua profissão. Que ministério é você ouvir que vai servir a Deus, que Deus vai te usar na palavra. Não é só no altar, é muito mais do que isso. É no supermercado, é na academia, é na escola, é dando aula. E eu tenho provado isso. Eu digo para vocês que se vocês sentarem comigo, eu tenho muitos testemunhos de pessoas que eu falei de Jesus dentro da academia, que voltaram para Jesus, que se converteram. E assim, eu tenho visto realmente que é isso que Deus quer de mim, que esse é o meu chamado, porque eu não consigo fazer outra coisa. Eu amo a área de atividade física, eu amo cuidar de pessoas, e com
Depois que eu me converti, com o tempo de cristianismo, né, com o tempo de discípula de Jesus, que eu falo que eu sou discípula de Jesus, eu não sigo uma religião, eu sou discípula de Jesus, eu entendi que hoje o Senhor me deu um corpo, não um ídolo, porque antes de eu me converter, o meu corpo era o meu ídolo, era uma pessoa extremamente vaidosa, aquelas marombeiras que só pensavam em corpo, extremamente arrogante, achava que eu podia tudo, e aí o Senhor me quebrou, me colocou lá embaixo, sabe, me fez entender que hoje eu falo que Ele me preparou para esse tempo. São 32 anos numa academia, criei meus 3 filhos dentro de uma academia, e eu amo estudar sobre isso, nunca parei, e aí esse ano eu voltei para a faculdade, porque eu quero me especializar em reabilitação e melhor idade. Eu amo trabalhar com isso. E aí eu voltei a estudar. E eu tenho dado personal para idosos. E é tão bom a gente ver essa evolução, né? Eu tenho idoso que quando eu conheci não levantava sozinho da cadeira por falta de músculo. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Se chama sarcopenia. Não sei se alguém já ouviu falar sobre sarcopenia. Simplesmente é falta de músculo. A gente precisa do músculo para sustentar o nosso corpo, né? A gente precisa do músculo para a gente ficar de pé. E não tem como falar de corpo e não falar de Jesus, porque foi Ele que nos fez. Então, assim, Deus tem me levado para esse tempo, irmãs, para justamente pregar, falar nas igrejas, falar em grupos, que é muito espiritual a gente cuidar do corpo. É mais espiritual do que a gente imagina. Infelizmente, tem gente com a mente ainda um pouco fechada, eu entendo, porque foi criado assim no meio religioso, que foi treinado para isso, que acha que você cuidar do corpo é vaidade, você está sendo vaidosa, não é nada disso, é saúde. Sabe, eu fico feliz que Deus tem levantado um povo para esse tempo. A gente tem visto pastores, líderes religiosos que estão incentivando, né, as suas ovelhas, incentivando as pessoas a fazerem atividade física, porque eu penso assim, como é que eu vou servir a Deus doente? Como é que eu vou fazer a obra de Deus sem saúde? O espírito, ele precisa de um corpo, né? O espírito, ele não é uma alma penada. Você não vai fazer a obra de Deus sendo uma alma penada, você precisa de um corpo. E como é que você precisa desse corpo? Um corpo saudável. Como é que você vai evangelizar? Você vai para o hospital? Como é que você vai fazer a obra do Senhor? Vir para a mesa de oração? Eu tenho alunas que deixaram de frequentar mesas de oração, mulheres de Deus, mulheres senhoras de Deus, que eu não tenho dúvidas disso, porque não tem saúde para sair de casa e ir para a igreja. Tem alunas minhas que o sonho, falam, Monique, eu quero voltar a ir ao supermercado. E mulheres com 75, 76 anos, que para mim são novas demais. Mas por quê? Durante muitos anos não cuidou da saúde, né? Não teve tempo cuidando da família, dos filhos, às vezes a religiosidade. E aí acabou se descuidando e a fatura chega. A uma hora a fatura vai chegar. E o corpo é responsabilidade nossa. O que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai fazer. Mas o que é para você fazer, Ele não vai mover uma palha. E a gente vai prestar conta disso. E um versículo, assim, na verdade são 2 que o Senhor tem falado muito para mim nesse tempo, está em 1 Tessalonicenses 5:23, que ali me dá a prova de que eu preciso estar alinhada, corpo, alma e espírito. E muitas vezes a gente cuida muito do espiritual, são mulheres de Deus, espiritualmente, vivem em monte, e mulheres que a gente vê mesmo que só falta cuspir fogo e sai bola de fogo, mas não cuida da alma, é uma pessoa doente. E aí é onde entra o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra, está com a alma doente. O número de suicídios, eu tenho uma cunhada que é psiquiatra, onde a gente estava conversando sobre isso, de cristãos, de pastores se suicidando, se mutilando, entrando em depressão, porque cuida do espírito, mas não cuida da alma. E nós somos de carne e osso, irmãos. Nem todo dia eu sou crente, nem todo dia eu estou feliz, tem dias que eu estou chateada. Eu estava conversando com as minhas amigas ali, meu pai morreu, eu quase entrei em depressão em 2021, engordei 10 quilos, eu não queria mais treinar. Aí eu comecei a perceber que algo estava errado em mim, porque eu não queria mais fazer aquilo que eu amava, eu não queria vir para a igreja, eu não queria treinar, eu só queria comer, eu só queria chorar, eu só queria falar do meu pai. E a gente tem que viver o luto, sim. Isso é salutar, a gente ver o luto, mas a gente não pode viver há muito tempo no luto. Tem uma hora que a gente tem que sair do luto, é igual a Elias. Você vai para a caverna, tem um tempo de caverna, mas tem um tempo de falar, olha, chega até aqui. E aí foi esse start que eu falei, não, eu preciso me levantar. E aí as pessoas falam assim, Monique, de 2 anos para cá, como é que tu tá muito marombeira, tá cheia de músculo, o que aconteceu? Porque eu vou contar para vocês, eu sempre me cuidei, há 32 anos eu sou ligada na área de esporte. Mas a gente com o metabolismo de uma pessoa mais nova, eu vou fazer 47 anos esse ano.
Então a gente come de tudo, não engorda. Você fala, eu treino para comer, né? Aí aquela farinha de trigo que eu comia já não me inflama, não me inflamava. Hoje eu menopausei, eu digo que eu sou uma mulher menopausada muito feliz e muito bem resolvida. E aí eu comecei a ver que o meu corpo não estava mais correspondendo àquilo que eu sempre fiz. Eu estava ganhando peso, eu não estava perdendo facilidade, o meu sono estava muito ruim. E aí eu comecei a fazer campanha, aí comecei a espiritualizar, achando que era demônio que estava me perturbando. Aí o libido vai lá no chão, você não quer nem mais sentir o cheiro do teu marido, você não quer mais ouvir a voz do seu marido. E aí eu falei, ó, é seta do inimigo, o diabo botou esfriamento, porque o diabo tem uma fúria no meu casamento. E eu comecei a entrar nessa loucura. E aí depois eu fui vendo, falando com Deus, Senhor, o problema está comigo, o Senhor me mostra. Porque eu começava a não ver resultado das minhas campanhas. Falei, Jesus não está me ouvindo, o que está dizendo? Jesus quer que eu me separe, quer que eu viva assim. E aí eu conheci, porque Deus usa pessoas para nos abençoar. E muitas vezes pessoas que não são crentes, porque ele usou uma mula, ele usou o diabo, ele usa quem ele quiser. Eu numa academia, triste ali, treinando, aí veio uma moça, que hoje a gente é muito amiga, ela ainda não é cristã, mas eu tenho falado de Jesus para ela. E aí a gente conversando, ela muito bonita, e ela foi comentar do meu corpo. Eu falei, não, mas eu tô com a performance muito ruim e tal. Ela, não, mas você tem que voltar a treinar. E a gente começou a falar de menopausa. E aí ela falou também, passou por esse processo, procurou uma endócrino, procurou uma ginecologista, começou a fazer exames, reposição de vitaminas, reposição hormonal. Eu sei que não são para todas, mas a gente tem que buscar, né, saber, mas tem muitos métodos hoje. Tem natural, tem com gel, tem muita coisa. E eu comecei a investigar o que estava acontecendo com o meu corpo. E aí eu vi que estava com as taxas todas no chão. Minhas taxas estavam todas no chão. E aí uma consulta e um exame, eu expulsei esse demônio do meu casamento. Eu expulsei esse demônio das minhas noites de sono. E eu comecei a ganhar disposição, comecei a ganhar humor, o humor da gente muda, né? A disposição, o sono, o libido vai lá em cima, o marido fica feliz, a gente fica feliz. E aí eu falei, não, cara, é esse caminho. Mudei minha alimentação. Eu comecei a entender que tinha coisas que eu não podia mais comer, porque por causa da minha idade, por causa do meu processo, já não me faz bem. Aí uma coisa muito ruim que eu consegui tirar da minha vida, porque eu era uma formiga, é o maldito do açúcar. O açúcar, eu amo doce, gente, assim, pensa, eu trocava um prato de comida por uma torta. E aí eu tive que fazer um processo de desintoxicação, porque a minha médica falou assim, a dependência do açúcar é igual crack. Meu Deus. E aí o cardiologista falou pra mim, 3 pós que matam, açúcar, sal e cocaína. E aí a gente tem outras coisas que podem substituir o açúcar, que é o xilitol, o demerara não é tão ruim, você tem o mel, você tem o açúcar da fruta. E aí eu comecei a diminuindo o açúcar, cheguei ao ponto de ter que tomar medicação para cortar o gosto, a vontade do açúcar, e medicação que ela falou que dava para usuário de droga e para alcoólatra. E é essa medicação manipulada que eu comecei a tomar, porque eu falei, eu não quero mais comer açúcar. Porque me dava dor nas articulações, me dava um cansaço, eu acordava, parecia que eu tinha ficado a noite toda numa festa. A farinha de trigo, ela me incha. Hoje eu não consigo mais comer. Quando eu como, realmente eu passo mal, não é frescura. Porque o corpo fica limpo. E aí eu comecei a substituir tudo por farinha de aveia, sabe, por farinha de arroz. Aí tem muitas coisas que a gente pode substituir. Então hoje eu faço as minhas receitas que a minha mãe fazia, que a minha avó fazia, tão gostosa quanto a delas, mas com coisas mais saudáveis. Aí passei a comer mais fruta, tirei a fritura da minha vida. Aí você usa uma airfryer, você usa um forno. Então dá pra gente viver bem assim, ter um corpo saudável. E sabe quando o Espírito Santo me falou a respeito da alimentação? Um dia eu no mercado, a gente estava comprando água, e eu olhando os rótulos, negócio de água, e aí eu pensei assim, cara, eu compraria uma água mineral se tivesse 1% de esgoto nessa água? Não compraria. Eu beberia uma água, um galão de água, se eu tivesse lá escrito, ó, tem 1% de esgoto. Ninguém beberia aquela água. E por que eu estou oferecendo o meu corpo como templo do Espírito Santo com sujeira, com coisas que me fazem mal, que lá na frente eu vou colher e não vou ter saúde para poder continuar servindo a Deus? É a mesma coisa, eu arrumar minha casa tá limpinha, tudo arrumadinho, eu pegar uma lata de lixo e colocar no canto da minha sala. E aí pode parecer loucura, eu falei, Senhor, eu tenho que tirar esses lixos da minha vida, sabe? Essas coisas que me fazem mal. E o mercado hoje, ele te oferece muito isso, né? Fica muito bonito aos nossos olhos. Mas na época da minha mãe, da minha avó, a gente não comia
comia o que a gente come hoje. Eu vim de uma família muito pobre, a gente era de comunidade, eu fui comer pão de queijo, McDonald's, depois de quase casada. Sabe, era coisas mais naturais, mais saudáveis, as pessoas duravam mais. Você não via tanta doença hoje, antigamente como hoje. Sabe, é depressão, é câncer, é doença. Eu tenho meu macarrão integral, eu faço rapidinho. Você tem um frango que já deixa temperado, é mais rápido e muito mais barato. Infinitamente mais barato você comer saudável do que você ficar comendo essas besteiras. Quando tem um lanche no McDonald's, eu faço feira. Eu vou 1h na feira, na hora da xepa, e eu com R$30 eu faço minha feira, amiga. Tem. Ontem eu fui comprar ovo, eu falei, caraca, R$28,90, o que eu vou comer? Mas é muito mais em conta. E você também olhando por outro lado, você investindo hoje na sua saúde, você vai economizar lá na frente com medicação. Porque eu conheço pessoas que gastam R$1.500 de medicação. Porque é tanto remédio, tanta coisa, mas por que não se cuidou? Então, eu não estou dizendo que vai vir doença, vai vir, nós somos humanos, claro. Mas a gente precisa cuidar do corpo. E é tão sério isso. Eu tive uma bactéria no passado, que foi para o meu pulmão, isso é um outro testemunho. Eu fiquei internado uma semana, correndo risco de vida, de asepsia, os médicos não sabiam qual era a bactéria. Mas sabe o que me salvou? Claro que Jesus, mas todos os médicos que iam me examinar, me visitar, eles falavam assim, tem muito músculo, vai sair daí logo. Tem muito músculo. Aí eu comecei a me interessar mais ainda pelo assunto. Eu tenho mergulhado nisso, eu tenho estudado, assim, entendido, sabe, como é importante a gente ter músculo. Você vê que antigamente no Antigo Testamento, os discípulos, eram pessoas fortes que andavam quilômetros e quilômetros. Como eles andavam, gente, não era igual a gente, Nutella. Era uma galera que se alimentava bem, que era forte, que era resistente. Eu não estou falando que eu fico falando, pregando para uma pessoa virar bodybuild, virar marombeiro, não é nada disso. A estética vem como bônus, que quem não gosta de botar uma roupa, tá sem barriga, tá com as coisinhas no lugar, é muito bom. Mas é muito mais do que isso, é realmente a saúde, você ter um sono de qualidade, você acordar sem dor, você conseguir vir para a igreja, fazer a obra do Senhor. E aqui em 1 Tessalonicenses diz o seguinte, 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus, é 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensível para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E até marquei aqui, para que a gente seja santo completamente. Olha como é forte. Eu quero ser santa, eu quero ser salva, eu quero que Jesus olhe para mim e não veja defeito, que essa palavra irrepreensível é sem defeito. Então eu preciso estar alinhada, corpo, alma e espírito. Eu tenho que cuidar dos três igualmente. Eu tenho que cuidar da minha alma, eu tenho que cuidar da minha vida espiritual, eu tenho que cuidar do meu corpo. E a gente precisa criar uma rotina para que isso aconteça. Porque a nossa vida é muito corrida. E eu falo para as alunas, quem quer faz, quem não quer inventa desculpa. Ontem eu estava treinando com uma que não tinha com quem deixar neném de 6 meses, botou o canguru e a gente estava treinando o bíceps e ela com a neném pendurada. Até postei. Eu não tenho secretário, eu que limpo a minha casa, eu lavo banheiro, mas eu organizo o meu tempo. Eu acordo às 5 da manhã, aí de 5 às 5:30 eu falo com Deus. É meu tempo com Deus. Aí de 5:30 às 5:40 eu tenho que ir para a rua com meus 2 cachorros. Às 6 horas eu tenho que acordar as minhas filhas para levar para a escola. Aí quando eu tenho aula eu vou para a faculdade. Aí o que eu faço? Eu treino sempre perto, não deixo de treinar nunca. Eu coloquei que o treinamento para mim é um tratamento para a minha velhice, para ter autonomia para envelhecer. Então eu preciso. Então assim, a fatura vai chegar, lembra que eu falei? Então assim, eu quero correr atrás dos meus netos. A minha mãe está com 72 anos. E aí ela muito crente, se converteu há muitos anos, achava, ela até ficava, estamos aí, nossa, você está falando de corpo, sobre esse corpo. E hoje ela fala, minha filha, por que eu não te ouvi? Não anda, está com andador, está andando de andador, sente muitas dores no corpo, faz infiltração no joelho, toma um monte de remédio, não consegue fazer nada sozinha, sente dor diariamente, convive com dor. Eu falo, mãe, não foi o diabo não, porque ele é obreira da Universal há muitos anos. Mãe, não foi o diabo que botou açúcar no teu sangue, não foi o diabo que botou teu colesterol alto, ela está com as veias entupidas, foi a senhora que comeu e não se cuidou. Porque às vezes a gente culpa o diabo de tudo e muitas vezes somos nós.
Porque é nossa responsabilidade, já não tem nada a ver com isso. Claro que Jesus cura por misericórdia, mas somos nós que não nos cuidamos. Então, para a gente ter uma vida santa completamente, a palavra de Deus diz, não sou eu, que o meu espírito tem que estar alinhado, a minha alma tem que estar alinhada, o meu corpo tem que estar alinhado. Porque eu digo que uma pessoa doente não consegue, olha gente, eu de verdade, não sei que existe, mas eu não consigo acreditar que uma pessoa doente consegue servir a Deus, adorar a Deus num culto, entregar a sua adoração com a alma doente, com depressão, sentindo dor. Tem dias que eu ligo minha mãe e falo, ai filho, eu queria ter ido para a igreja, eu não fui porque eu estou com muitas dores, não estou aguentando andar. Isso entristece ela, porque ela queria estar no meio da igreja, ela queria estar servindo. Hoje ela já não serve mais como obreira. Ela foi colocada como jubilado porque ela não tem mais saúde para estar servindo na casa do Senhor. E minha mãe é uma mulher de 72 anos. Então isso tem me incentivado a falar mais sobre isso, sabe? Senhor, me usa, porque a gente salva vidas. O educador físico, a professora de pilates, né, o nutricionista, a gente salva vidas. E é muito feio o crente ficar falando que crente não bebe, mas come muito. Acho que tem que ter vergonha de falar isso até a gente voltar. Porque olha só, glutonaria é pecado. A Bíblia diz que o glutão, o adúltero, o que vive em bebedice, vai pagar o mesmo preço. Aí a gente critica o cara que está tomando a cerveja, que está lá no botequim, mas você está fazendo a mesma coisa dentro de casa, comendo desesperadamente. Sem equilíbrio nenhum. Então, quando eu escuto isso na minha igreja, no altar, eu falo, Senhor, tenha misericórdia, porque esse pastor realmente está com uma visão toda errada. Ele precisa, porque entende tanta coisa da Bíblia, e aquilo que afronta, confronta ele não quer entender, ele leva aquilo numa brincadeira, e não é brincadeira. Porque ele acaba incentivando ao crente ficar com isso na mente. Ah, mas crente não bebe, mas come. Aí vai para as festas e passa vergonha, porque o crente no mundo, eu vim do mundo, eu posso falar isso com convicção, tem fama de mal educado. De que não chama crente porque ele come tudo. Não chama crente para sua chefe porque eles comem pra caramba. Isso é muito feio, sabe, não é? Isso é muito feio. Eu cresci ouvindo isso e eu também falava isso. Cara, O Silas, nosso pastor, né, presidente, ele fala isso, né, que de glutonaria. ele fala isso. Bem e olha como é que eu chego do nosso pastor. Qual o cheiro do nosso pastor? E aí o nosso corpo, ele reflete a nossa alma. O seu corpo reflete a sua alma. Tem doenças psicossomáticas, desculpa. E eu descobri que tem doenças assim que você, como a da minha mãe, estou dando exemplo dela, que sente dores no corpo, dores nas articulações, isso é emocional. Porque a condição dela piorou em 2021 com a morte do meu pai. A gente tem observado que ela tem dado uma caída, entendeu? Muitas dores no corpo. Porque o corpo, ele reflete a tua alma. Você, quando está muito ansiosa, tem gente que esforra onde? Na comida. Come. Porque a alma está doente, ela tem que esforrar em alguma coisa. E um vício só é substituído por outro vício. Então eu falo pra galera que é viciada em alguma coisa, cara, foca no treino. Eu tenho pessoas que eu converso, que eu ajudo, que são meus filhos na fé, que foram usuários de crack, usuários de cocaína, que hoje viraram bodybuild, que viraram o Nelson, lembra do Nelson? Nelson, quando saiu das drogas, virou bodybuild, competidor. Hoje ele está uma bênção. Deus tem abençoado, é um testemunho lindo do Nelson. Um dia eu conto para vocês que ele conhece o Nelson, mas é forte o testemunho dele. E aí quando ele saiu das drogas, do tráfico, ele começou a treinar e começou a competir. E olha só que vício bom. A Rayane é uma que eu tenho que falar, Rayane, foca, tá com abstinência, corre pra esteira, vai, joga tudo lá. Então o vício, então, que a gente possa substituir por uma atividade com equilíbrio. Eu não falando assim que às vezes eu vejo também muita irmã que começa a treinar, e um irmão, e ainda caçaradinha, aí a irmã usava camiseta, aí daqui a pouco já tá de top na academia, aí daqui a pouco já tá com uma calça assim, porque tá se achando, né? E tem umas até que eu vi que até se afastaram, saíram porque começou a ficar, né, se achando, aí os olhares. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tem que vigiar. Entender que o nosso corpo não é o nosso ídolo. Isso aí. Que a gente tem um corpo que a gente está cuidando para quê? Para fazer a obra de Deus. Porque nós somos o quê? Discípulos de Jesus. Eu quero ser uma discípula saudável. E as pessoas olharem pra gente e falar, cara, que legal, né? Eu escuto isso muito na academia. Pô, tu é crente? Caramba, que legal. Nossa, e pode treinar. Meu Espírito Santo é bodybuilder, é brabo, é fit. E é isso, as pessoas olharem pra gente e que a gente pode ser pessoas saudáveis, educadas e crentes.
Então, é isso. Amém, aleluia. Aí eu coloquei aqui, o estilo de vida que você leva pode ser bênção ou uma vida doente. Somos templo do Espírito Santo, a gente precisa oferecer o nosso melhor. Foi o que eu falei com vocês. Meninas, desculpa o caderno que eu falei, meu computador deu ruim e não deu tempo de eu organizar essa semana. E aí, Romanos 12, o que Romanos 12, 1, 2 diz? Eu até marquei aqui, tá aqui. Nem precisa abrir para a gente ganhar tempo. Romanos 12 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Por que Paulo falou o corpo? Outro dia eu questionei, não falou alma e nem o espírito. Eu fiquei, horas antes eu falei, Jesus, ele está falando o corpo. Ele está falando rogo, ele está suplicando. Ele está falando, irmãos, pelo amor de Deus, cuidem do corpo, que é um culto racional a Deus. É como eu tenho feito? Gente, acorda. Pelo amor de Deus, cuidar do corpo é espiritual. E Paulo está falando aqui, rogo-vos, irmãos, pela compaixão, pelo amor de Deus. Minha conjectura, Paulo falou, gente, pelo amor de Deus, que apresenta um corpo saudável a Deus, que é um culto racional. Então o que a palavra me ensina? Que cuidar do corpo é uma maneira de eu adorar a Deus também. Quando eu cuido do meu corpo, eu estou adorando a Deus. Carnaval está chegando. Ontem eu estava até falando com uma amiga. Você vê, todo mundo sabe aqui, todo mundo é crente, que carnaval é festa do inferno, que os portais essa semana do inferno estão abertos. Eu moro na rua de um cemitério, você não tem noção de como aquele cemitério está movimentado. Despachos enormes, mas é a festa deles, a gente não tem nada a ver com isso. Mas o que eu quero te mostrar aqui? Você vê que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais astutos, mais inteligentes que os da luz. Você vê alguém desfilando em carro alegórico gordo, doente, com andador, com muleta, é tudo trincado. É tudo sarado. Quando representa o demônio, irmão, como é que é representado o demônio na apoteose? O cara é trinca, chega da raiva. O abdômen, assim, você vê eles colocando algum demônio gordo, tipo o rei Momo, como é que é? O rei Momo. Põe, não, pode ver. As mulheres são saradas. E elas começam o processo de cuidar do corpo meses antes. Para representar o inferno, um corpo saudável, um corpo curado. Aí vai o crente. Você entra na igreja de contar nos dedos um crente que você pode olhar assim e falar, é referência para mim de saúde. Irmãs, eu não estou querendo, é para mim também, sabe? Assim, é só com amor mesmo. Me desculpa até se eu estou, às vezes, sendo muito... Mas é isso. Sacrifício era uma coisa morta. Sacrifício era um bicho morto, era a pessoa que sacrificava, né? A gente sabe a história de Abraão. Mas depois que Jesus veio, nós somos um sacrifício vivo. Então a gente precisa ser vivo e não uma pessoa que anda, mas parece que está morta. Aquela pessoa que é azeda, é mal-humorada. A gente estava até conversando isso, né, Lourdes? Autoestima baixa, porque está com dor, porque não está feliz com o corpo, porque a roupa não fecha. Aí você fica chateada, aí você chega mal-humorada na igreja, as pessoas te encontram na rua, tu está triste. Sabe aquela pessoa secou? Porque, cara, quando você tá bem fisicamente, sua alma tá bem, teu espírito tá bem, a gente estava conversando e a luz, a gente flui. Você chega nos lugares, a pessoa fala, mas fulano é tão bonito, e não é de beleza, não. É um brilho diferente. Porque a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Como é que meu coração vai estar alegre se eu tô doente? Se eu tô cheia de dor, eu não fico alegre quando eu tô com dor, eu não quero nem sair de casa. Eu quero tomar um Deocil e dormir. Então imagina a pessoa que convive com isso diariamente. É uma pessoa triste. As mulheres que são casadas, o libido lá embaixo, o marido, coitado, ele quase não vê nem a mulher. Triste. Outro dia foi um pastor, que eu gosto muito dele, é psicólogo. Lembra ele? É da Batista. Esqueci o nome dele. Ele tem livro. Não. Ele prega aqui de vez em quando. E aí ele contou, ele até uma vez ele falou isso, que sobre a vida sexual, que isso é importante, isso é tão saudável, gente, isso é tão normal, eu vejo com muita naturalidade. Né? Eu e meu marido, a gente deu curso para casais aqui 3 anos, a gente tem um capítulo que fala sobre a relação sexual,
E eu falo sem problema nenhum, porque foi Deus que fez. Eu falo para as minhas amigas, e é para usar mesmo com o seu marido. Errado é usar com o marido dos outros, mas com o seu marido tem que usar mesmo. E aí ele até deu esse exemplo. Ele falou assim, às vezes pode estar tudo ruim na tua vida, financeiramente, né, na profissão, mas se você tiver com a vida sexual alinhada, meu filho, tu tá rindo à toa, tu tá dura, tu tá bom de paz, seu irmão. Tu tá feliz. E às vezes você tá bem em todas as áreas, mas, cara, o libido tá lá embaixo, sabe? Teu marido não te procura porque você já não quer. Fica triste. Olha, eu conheci uma irmã na minha rua, pensa que a irmã é do Coque. Tem pouco tempo, 5 e pouca da manhã com o meu cachorro, e eu tava de camiseta, e tava assim, mais fresco. Aí ela falou assim, um negócio de calor, tá? Eu falei, tô na menopausa, não sei o quê. Aí ela atravessou, começou a puxar papo. Enfim, a gente entrou no assunto do hormônio. Aí ela falou assim, eu falei, não, mas eu procuro médico, faço atividade física e tal. Aí ela falou, minha filha, e ela gordinha, aquela senhorinha do coque, se eu tivesse tido a tua sabedoria, eu não tinha perdido meu marido. Mas eu não tinha essa sabedoria, eu nunca fiz, eu achava que era pecado, e aí eu fui me afastando do meu marido se afastando de mim, acabou que ele saiu de casa, e até hoje, aí ela falou, nossa, aquilo mexeu tanto comigo. Eu falei, olha só, como isso é sério. Ela falou, se eu tivesse tido a tua sabedoria, eu não teria perdido meu marido, porque ela teria procurado um médico, ela ia ver como é que tá as taxas dela, ela teria melhorado a qualidade de vida dela, e com certeza a relação dela com o marido. E aí, o que Paulo está falando aqui? Que a gente precisa mudar nossa mente. Tudo começa aqui na nossa mente. Eu falo sempre na academia que a minha mente me sabota todos os dias. Todos os dias a minha mente diz para eu não ir, para eu dormir mais um pouco, que eu tenho uma louça para lavar, que eu tenho banheiro para arrumar, que eu tenho as que todos os dias. Mas aí eu dou uma de maluca, eu falo, não, tá repreendido em nome de Jesus, Senhor, minha mente é tua. Porque Lutero diz uma frase que eu gosto muito, que eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho. Aleluia! Então vai vir os pensamentos, como não só esse, mas muitos pensamentos ruins vêm na nossa mente, vai vir. Mas eu tenho o poder e a autoridade de falar, capeta, aqui não, na minha mente não. Glória a Deus. E aí eu levanto, tomo um café forte, coloco o meu tênis, e aí jogo uma água no rosto, tomo minha creatina, já vou comendo uma banana, chego às vezes me arrastando aqui, aí quando eu começo a treinar, daqui a pouco eu falo, ai cara, que bom que eu vim. Aí você encontra um amigo, você conversa, você se socializa, né? Você bate um papo, aí você fala de Jesus, aí você, né, tenta converter um, evangeliza outro, aí no final do dia você fala assim, cara, que bom. Sexta-feira eu contar um testemunho, eu estava treinando, fui revezar para ele com uma menina que sabe que eu sou cristã, porque eu não nego a minha fé. Na minha igreja toda, até brinco, eu fico assim, me chamo assim, a varoa do varão, já 20 anos chego, a pastora bodybuild. Não nego a minha fé, não participo de conversas que não me convêm. E quando eles xingam, às vezes, um palavrão perto de mim, fica, Monique, desculpa, e tem que ser assim. É desse jeito. Eu tenho que respeitar não a mim, mas o que eu carrego. A autoridade que está sobre mim. E aí a menina foi revezar e de repente ela falou assim, Monique, deixa eu te perguntar uma coisa, eu estou orando para ela vir hoje ao culto, quem puder me ajudar em oração, na Érica. E ela falou que ela ia fazer cabeça, mas ela começou, espírita, né, ia ter que, aí ela estava com as coisas todas num saco, e que ela estava sentindo no coração de não fazer, porque ela não queria raspar a cabeça, que ela não queria passar pelo aquele processo que quem já foi sabe que você fica um mês no barracão, tomando água de amor, fazendo os sacrifícios, né, as obrigações, ela não queria, ela não estava, ela falou, não quero, não estava feliz com aquilo. E aí ela disse que pegou uma Bíblia, quando ela abriu a Bíblia, ela viu a história da crucificação de Jesus em Mateus. E ela começou a chorar, ela falou, teve alguém que já se sacrificou por mim, eu não preciso fazer isso. Amém. E ali na academia, mas a academia lotada, porque a minha academia aqui na Tindiba, na Smart, a outra tá em obra, então a galera tá indo pra lá, já tá mais cheia. E aí a gente foi para um canto, aí ela chorando de um lado, eu chorando do outro, falando de Jesus, abraçando ela, você não vai fazer, porque Jesus já fez por você, você não precisa, você é livre, Deus quer te usar. E a gente ali treinando. Quando ela acabou, eu fui pro Leg 45, aí eu tava ali já falando em línguas, orando, agradecendo a Deus. E eu tenho muitas experiências assim. Uma vez eu conheci um rapaz lá na academia que treinava comigo, um homem alto, sempre de fone, muito sério, de barbão. E eu sempre encontrava esse homem lá, e aí o Espírito Santo sempre falando algo dele, e eu não tinha coragem, porque era homem, e ele sempre muito sério, não me dava abertura. E aí um dia a gente foi revezar, e aí o coração quase saiu pela boca, eu falei, cara, eu tenho que falar. Aí eu pedi para ele tirar o fone, e eu comecei a falar aquilo que Deus tinha me dito para eu falar para ele. A lágrima começou a descer aqui, ele falou assim, você conhece a Kelly?
Aí eu falei assim, não, eu não conheço quem é Kelly. A Kelly é minha esposa, eu tô afastado do evangelho. E ela disse que aonde eu for, aonde eu estiver, o Espírito Santo vai levar alguém para me constranger, para falar dele para mim. Aí eu cresci, né, irmãs? Eu falei, olha, a Kelly eu não conheço, mas o Espírito Santo, a parceira que é ligando. E aí ele voltou para Jesus, depois me mandou um vídeo, batizou, Deus restaurou o casamento deles, eles estão numa igreja firme. E aí eu comecei a entender que muito mais do que eu cuidar do meu corpo, Deus também tem me dado um ministério para cuidar de pessoas, porque quem é que vai falar de Jesus para essas pessoas? Verdade. É a irmã que não frequenta? Não, sou eu, é você que vai estar lá no Pilates, que vai estar lá na Hidro, sabe? Deus vai usar a gente nesses lugares, porque Ele quer salvar. E é chamado também. Isso arde dentro da gente. Eu não tenho como entrar numa conversa e não falar de Jesus. Eu não consigo não falar de Jesus. Glória a Deus. Sabe? Porque eu vivo para Ele. Eu gosto de 2 Gálatas, que diz que eu não vivo mais eu, mas Cristo vive. Oh, glória a Jesus. A minha vida não é mais minha. Aleluia. É Ele. Eu faço por Ele, é para Ele. Glória a Deus. Eu falo, Espírito Santo, qual é a boa de hoje? Porque eu tenho minha maneira de falar com Deus. Cada um tem a sua intimidade com Deus. Eu falo assim porque Jesus é meu amigo. Sabe, Ele é meu parceiro, Ele é meu pai, Ele está comigo o tempo inteiro, Ele me conhece mais do que eu mesma, porque foi Ele que me fez. Então, quando eu acordo, eu falo, Jesus, qual é a boa de hoje? Aonde o Senhor for, eu vou. O Senhor tem um projeto, tem a loucura e vou embora, porque crente é doido mesmo. Crente é maluco. E aí eu coloquei aqui algumas funções da mente. Identificar o caráter de alguém, programar o corpo para despertar. A mente é que me acorda. O meu corpo já está condicionado às 5 horas da manhã acordar. Pode ser feriado, pode ser sábado, domingo, 5 horas da manhã meu olho abre. Isso se chama relógio biológico. O seu relógio biológico está condicionado, ele sabe que 5 horas da manhã ele tem uma missão. E aí você acorda, e aí você condiciona o teu corpo a isso. Claro que a mente vai te tentar te parar, e você fala, não, peraí, já estou de pé, já acordei, então vou embora. Realizar atividades sem envolvimento da consciência, tomar decisões, iniciar movimentos, influenciar o comportamento emocional. Eu digo que o movimento, o exercício da gente começa pela mente. Quando eu estou treinando as minhas alunas, ai, mas ninguém não consigo, palhaçada. Consegue sim, pode botar carga nisso aí. A irmãzinha que eu dou personal, eu engano ela. Eu vou aumentando a caneleira, ela fica, ai, minha filha tá pesada. Tá pesado não, irmã Maria, tá ótimo. E aí eu vou aumentando, aí quando ela acaba, eu falo, a senhora já fez tudo, sabe com quanto? Com 5 quilos. Com 6, ela nem fez, viu como é que é a mente? Ah, não vou conseguir. Ah, tá pesado. Ah, não, irmãs, é a mente. Eu treino igual uma louca. Vocês me veem na academia, eu fico lá na mente. Não, eu consigo, eu vou embora, Monique, aumenta, você consegue. É isso. Então a mente, ela tem esse poder. E aí, eu vou te falar tudo que eu tenho falado, do que Deus tem me levado a falar. Sobre a sarcopenia. A sarcopenia. Nós não nascemos para ficar parado. O que é sarcopenia? É a falta de massa muscular no corpo. Todos nós vamos passar por isso, e eu também. Você vai perdendo. Ela causa dores no corpo, fraqueza, perda de resistência física, dificuldade para realizar as coisas cotidianas. Você fica com dificuldade para sentar, para levantar. Temos que subir para outra aula. Amém. E aí você perde, não consegue fazer suas tarefas, aumento de incidência de câimbras, rigidez muscular, lentidão, perda de agilidade nos movimentos, problema na coordenação motora, falta de equilíbrio e mudança de postura. Olha quanta coisa a falta de músculo acontece. Às vezes você está cheio de cãibra, falta de músculo. Tá a mão dormente, pé dormente, falta de músculo. Tá com dor no corpo, tô cansado, é falta de músculo. Desequilibrada, a gente perde o equilíbrio, que o músculo ele te dá o equilíbrio, falta de músculo. E a gente precisa treinar. O músculo não é para gostar, é para treinar. A gente precisa se apaixonar pelo processo para que a gente possa fazer isso. E aí, Monique, o que causa isso, essa sarcopenia? As complicações que a sarcopenia causa. Quedas e fraturas, idoso cai muito, né? Falta de músculo. A gente, Deus me livre, uma brincadeira sem graça, que diz que idoso morre de tombo ou de gripe, né? Porque a imunidade baixa e falta de músculo, e ele não tem nem força, coitadinho, às vezes, para poder levantar. Comprometimento cognitivo com alterações da memória, falta de músculo, a gente perde memória. Depressão, incapacidade para as atividades diárias,
perda da independência. E o maior risco de óbito é quem não tem sarcopenia. E isso é muito sério, mas e aí eu estava estudando essa estatística, que é o seguinte: acima de 40 anos, perdemos 1% de massa muscular ao ano. Então, aos 60 anos, eu tenho menos 20% de massa muscular. É muita coisa. Por isso que eu falo pra galera nova, cara, tem que começar. Entendeu? Tem que começar, porque imagina, daqui a 60 tu tem 20% a menos de massa muscular. E aí tem como reverter isso? Tem, com a musculação, treinamento de força, treinamento de resistência. Você tem sim. Eu vejo muitas reportagens, muitos estudos, que eu vejo de senhoras que começaram a treinar aos 60 anos e viraram bodybuilding. Glória, recebo! Quem conhece a irmã Marluce? Recebo! Irmã Marluce está famosíssima crossfiteira, aos 65. Irmã Marluce, que ela treina de saia? Irmã Marluce treina de saia com a bermudinha, crossfiteira, com coque. Ela começou aos 60 porque estava muito doente. E hoje ela é crossfiteira, famosa, foi no Raul Gil, SBT, e tem levado o nome de Jesus, porque ela sempre vai com as camisas falando de Jesus, ela não nega a fé dela. Aleluia. É uma forma de levar Jesus também. Receba, em nome de Jesus. Aí eu botei aqui, treinando 3 vezes por semana, treinamento de força, você tem 40% a menos de sofrer um AVC e um infarto. Você treinando 3 vezes na semana, você tem 40% a menos de não sofrer um AVC ou um infarto. Então, assim, é pra gente parar e pensar, sabe? Se até agora eu fiz errado, dá pra eu ter uma qualidade de vida daqui pra frente. Amém. Não pode ir pra academia, Monique, eu falo, cara, põe um tênis, vai pra rua, vai caminhar. Sabe, no YouTube tem tantos programinhas que você pode fazer em casa. O idoso pode pegar a cadeira, pode marcar um dia, né? Até eu venho e ensino para ela coisas que elas podem fazer em casa. Sentou, levantou na cadeira, esse agachamento. Faz 4 de 15. Tem o elástico que é baratinho, você compra no Mercado Livre. Você trata aqui, ó, a lateral, te dá mais equilíbrio, porque você vai trabalhar o glúteo. Você pode trabalhar posterior em casa. Separa 1 horinha, tem muita coisa. Hoje eu trabalho levando o meu material para a casa dos idosos, fazendo exercício com eles lá. Mas vocês são bravos, ninguém anda de andador aqui, ninguém tá cadeirante, ninguém tá... Então vocês podem fazer Amém, em casa. Jesus. E vocês vão ter Aleluia. resultado, eu te garanto que vocês vão ter resultado. E se quiser melhorar a academia em casa, Mercado Livre, halter, caneleira. Gente, é tão barato os kits que tu vai pagar R$100. Eu dou a dica pra você, que vem caneleira, que vem halter, que vem corda. Quem gosta de pular corda, é o exercício que mais queima caloria, é corda, mais do que corrida, do que... Se você pular corda, ó, eu vou viajar essa semana, uma semana, eu levo minha mala e vou treinar lá. Porque carnaval eu não saio de casa, eu fico num propósito com Deus, mas o meu propósito, o meu momento de adoração a Deus é 1 hora ali eu cuidando do meu corpo. Coloco o meu louvor, pego o meu material e ali estou cuidando do meu corpo e adorando a Deus também. Amém, glória a Deus. Aos 40 anos começamos a perder mais rápido. A gente perde até mais de 40% de massa óssea, né, e massa muscular. Então a gente cai mais, a gente se machuca mais. E eu digo que a musculação é obrigação. 20 a 30% sofre de sarcopenia, que é a perda da massa muscular, e 50% acima de 80 anos. E hoje também vem atingindo os jovens, porque os jovens têm essa vida sedentária, de computador, de tablet, de não sobe escada. Na minha época, eu morava no morro, na comunidade, eu soltava pipa, eu subia morro, descia morro, eu corria, não tinha carro. A gente se movimentava mais. Hoje, nossos filhos é trancado no apartamento, é com tablet, é com celular, não brinca na rua, porque não pode brincar na rua por causa da violência. A gente brincava na rua, jogava bola na rua, não era? Hoje eles não podem. Então o que as mães têm que fazer? Botar numa academia, botar para jogar vôlei, botar para fazer natação, para tirar esse tempo de celular. Minhas filhas, hoje mesmo eu estou levando uma para o treino. 3 vezes na semana vai treinar vôlei, a outra faz dança, para ocupar a mente e já condicionar o corpo a fazer atividade física. A sarcopenia está associada ao aumento de doenças como diabetes, câncer, doença autoimune e doença cardiovascular. É muito sério. Isso tudo é estatística que eu venho estudando, de pesquisa, de médicos falando. Não é nem educador físico, são médicos que vêm falando isso.
Pior do que só a sarcopenia é a obesidade mais a sarcopenia. É a pessoa que é obesa e mais a sarcopenia. Aí é pior ainda. Aí a pessoa não consegue se locomover. Eu fico triste quando eu vejo crianças e os pais não fazem nada para que essa criança melhore. E essa criança vai querer crescer obesa, sem massa muscular, e eu morro de pena. Eu morro de pena. A sarcopenia aumenta a inflamação e doenças crônicas degenerativas. E aí eu coloquei que a musculação não é apenas para preservar a massa muscular, mas ela previne o combate de depressão, reduz o risco de diabetes, câncer e a doença como Alzheimer. A atividade física, ela diminui muito o caso de Alzheimer, de demência, porque você acaba, olha só que legal aqui hoje que vocês promoveram, vocês acabam se socializando, conhecendo outras pessoas, né? Aí mexe com a mente, você tem amigos, você conversa, a gente não nasceu para ficar sozinha. E a intenção de Satanás é essa, te isolar em casa, doente, sozinha, você ficando cada vez mais fraca, longe do altar, porque a gente precisa estar perto do fogo do altar para que a labareda continue acesa, porque é na igreja que a gente cresce, é na igreja que a gente aprende com o erro dos outros, com o defeito dos outros, mas é aqui que a gente vai. Semana mesmo meu marido falou, amor, cara, eu estava tão chateado, nossa, eu ouvi uma palavra do pastor no culto, caraca, eu voltei até mais animado, e é isso. E aí qual é a intenção do diabo? Afastar a gente desse ambiente, e fazendo com quê? Com que a gente fique doente, porque doente não tem como ir. E eu vou colocar aqui rápido, função dos músculos. Ele tem um papel fundamental na nossa vida, saúde e bem-estar, e constitui boa parte do peso do nosso corpo. Os músculos nos sustentam de pé. E aí quando a gente começa a treinar, você às vezes vai perceber que o teu peso aumentou. Porque o músculo pesa mais que gordura. Mas fique em paz, a gente se baseia por percentual de gordura. Ah, eu não tenho como fazer o medidor, para fazer a bioimpedância em casa. Você começa a perceber nas tuas roupas. O teu peso às vezes aumenta, mas aquela calça que não fechava já fecha. Você vê que a sua perna fica mais fininha, o braço fica mais desenhadinho, você fica mais disposta. Então esse é um sinal de que você está tendo um bom resultado. E o músculo, ele atua na sustentação, no equilíbrio, na movimentação e na defesa do organismo, na força física e na cicatrização de feridas. Já viu aquelas pessoas que têm aquelas feridas que dão na perna, que não fecha nunca? E tu repara que geralmente são pessoas obesas? É difícil, mas é difícil ver uma pessoa exipela, com aquelas exipelas. Geralmente são pessoas gordas, porque já estão de sarcopenia. Então essas pessoas, é difícil a cicatrização. E lembra que eu falei também quando eu fiquei internada? Meu processo não foi melhor, porque eu tenho músculo. Hoje eu estou com 9% de gordura, está até baixo. Para minha idade seria 18. Então hoje eu já estou fazendo um trabalho de aumentar um pouco, porque para você ver, e foi que a alimentação, sabe, o metabolismo ficou muito acelerado, e hoje eu estou já, mas isso para mim está ótimo, não estou incomodada não. Mas assim, a minha médica quer que aumente um pouquinho, porque se eu ficar doente, eu estava tendo muita gripe, alergia, porque o percentual é muito baixo. Então a gente tem que buscar o quê? O equilíbrio. Aí eu coloquei aqui, acabou, mas eu vou no gogó. Depois dos 35 anos, os efeitos da perda de massa muscular é visível. Metabolismo mais lento, a gente percebe isso. E nós mulheres, o início da queda das taxas hormonais. 40 das nossas taxas começam a cair. Com 40 anos, o corpo deixa de queimar calorias como antes, fica mais difícil para perder peso. Quem já não percebeu isso? Como eu disse, quando eu era novinha, comia, treinava, estava magrinha. Depois dos 40, você começa a ver a dificuldade. O corpo fica mais lento, você tem que fazer atividade física, aí você tem que fechar a boca. Já? Então, aí os estudos comprovam isso, que depois dos 40 anos fica mais lento sim. E aí é legal você comer alguma coisa que acelere mais o seu metabolismo. Tem muitas coisas naturais que você pode fazer, tem chazinho, mas a atividade física é o ideal. É charisma no hebraico, é irrevogável. Deus te dá e não toma de volta. Então todos nós não são os dons que me diz que eu vou, mas a vida que eu levo aqui. Porque a Bíblia diz que o maior dom que eu tenho que ter é o amor.
Eu posso falar a língua dos anjos, eu posso rodar, eu posso jogar fogo, eu posso profetizar, mas se eu não tiver amor, de nada disso presta. E eu acho que a minha maior demonstração de amor hoje é quando eu me preocupo com o outro, quando eu quero ajudar o outro, quando eu quero ver aquela moça lá, aquele moço melhor do que eu, sabe? Quando eu vejo às vezes as mulheres novas, mais novas do que eu, se arrastando, eu chamo pra falar, ai, você já fez um negócio e tal? Ai, me ajuda. Cara, anota meu telefone aí, eu te ajudo, sabe? Eu acho que isso é a minha maior demonstração de amor, é querer ver a outra pessoa bem. E a gente precisa buscar isso. E aí eu amo isso aqui, 1 Coríntios 10, 31. O que 1 Coríntios 10, 31 diz? Que tudo que eu faço é para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, tudo que eu faça é para a glória de Deus. E olha só, mais uma vez a comida na palavra. Aí você comendo igual um desesperado, você está glorificando a Deus em que ali? Você está sendo glutão. Então a gente tem que realmente assim interpretar a Bíblia, mas eu gosto de interpretar, mas naquilo que me confronta, sabe? Porque aquilo que me confronta me faz mudar. Quando eu escuto pregações que eu digo que para mim são maravilhosas, são aquelas que eu saio daqui louca para ir para minha casa, me trancar no quarto e falar assim, que porcaria de crente eu tenho sido até aqui. Jesus, que tipo de ser humano eu tenho sido? Senhor, tá tudo errado, eu preciso me ressignificar. Sabe? É esse tipo de pregação que eu gosto. Gosto muito de movimento, mas hoje, com 10 anos, posso falar que caminhando ainda no Evangelho, mas com um pouco que eu tenho aprendido, que para mim aquilo que me confronta é aquilo que me muda. Porque no início a gente, eu era muito empolgada, ia para culto, às vezes não aprendia nada. Não sabia nem o que estavam falando, era uma roda para lá. E aí eu não tinha mudança de vida. Então, assim, é muito bom os movimentos, mas hoje a gente tem que buscar uma palavra que te confronte a mudar. Senhor, onde eu preciso melhorar? Aonde eu preciso? E aí, tudo isso custa um sacrifício. Aí ontem, 11 horas da noite, eu estendi minha roupa e terminando de escrever por causa do computador. E aí o Senhor me fez em 2 Samuel 24, 24, que Davi diz assim, eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, sacrifícios que não me custa nada. Então a Bíblia ali em Romanos me diz que eu sou um sacrifício vivo. Então eu não vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custa nada. E custa muito, irmã, você acordar cedo, abrir um tempo na tua agenda, para fazer uma atividade física, para ir para a cozinha fazer uma comida diferente, para poder não ficar no comodismo. Isso custa muito. E aí aqui ele fala isso, eu não vou oferecer ao Senhor, meu Deus, um sacrifício que não me custe nada. Então, assim, que isso seja a melhor forma, sim, de adorar a Deus. E aí eu brinco sempre que só suporta a bagunça da obra quem já visualiza a casa pronta. Então eu falo para elas assim, ontem eu comecei com uma aluna que tá morrendo, né? Ontem mesmo, não vou aguentar. Eu falei, tu vai aguentar sim. Aí ela é crente, eu falei, profetiza, visualiza a casa pronta. Aí ela tá divorciada, que tá orando por um varão. Aí eu falei, o varão já nasceu, o varão visualiza já o shape pro varão, tá? Começa a visualizar a casa pronta. E se apaixone pelo processo. Sabe? É se apaixonar em tudo na nossa vida, não só no corpo, mas na vida espiritual também. A Bíblia diz que nós teríamos aflições aqui, que a gente tem que ter bom ânimo, que vem pro justo, vem pro ímpio. Cara, Jesus fala tudo pra gente aqui, mas a gente é teimosinho e fica querendo argumentar as coisas de Deus. Então, irmãs, para finalizar aqui, o que eu tenho para falar para vocês, que cuidem do corpo, se apaixonem pelo processo, peça a Deus para mudar a mente de vocês. Senhor, muda a minha mente, sabe, me faz assim realmente entender tudo isso que a Monique falou, a importância de eu cuidar da minha saúde, do meu corpo, não para eu me envaidecer, mas para eu poder te servir. Glória a Deus. Porque Deus nos abençoa, Aleluia. eu digo em algo que não é para meu uso próprio, mas quando eu coloco as coisas do reino na frente de mim, porque Jesus me chamou das trevas, eu aceitei Jesus, eu me converti, não foi sobre a minha vida, mas é sobre as pessoas que Ele vai colocar na minha responsabilidade. Não é nada sobre mim, não é nada sobre você, mas é sobre as pessoas que Deus vai colocar para você cuidar. Então, assim, que a gente possa entender isso. Eu preciso ser saudável, eu preciso estar bem para adorar a Deus, para cuidar da minha casa, cuidar da minha família, para ter um lar abençoado, para ter um lar feliz, teus filhos, teus netos se inspirarem em vocês, seus amigos, vocês serem inspirações, não porque está com um corpo bonito, mas porque realmente você exala o perfume de Cristo, você exala saúde, você exala e as pessoas querem estar perto, as pessoas querem saber, e é isso que a gente tem que se preocupar. Glória a Jesus. Então que Deus abençoe a vida de cada um. Olha o que vocês precisarem, pode pegar meu WhatsApp com a Eliana,
Pode me chamar. Às vezes eu demoro um pouco a responder, mas eu respondo. Às vezes eu já tenho um projeto aí, minha número 2. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E vamos orar. E olha, foi um prazer estar com vocês. Amém. Meu nome é Monique. Quando vocês lembrarem de mim, orem por mim. Porque vocês querem, se quiserem anotar meu WhatsApp, meu Instagram, Monique com KE, M Tomé. Entendeu? Aí vocês podem me chamar, eu não tenho problema em dividir aquilo que Deus tem me dado, não tenho preocupação em perder aluno. Eu falei, aí falou, Monique, eu falei, gente, a porta que é pra mim é só pra mim. Então, só eu vou entrar. Amém. Então, né, quanto mais a gente ajuda, mais o Senhor nos abençoa e a gente está aqui para isso. Né? E eu creio que o Senhor me preparou para esse tempo. Aleluia. Glória a Jesus. Eita, Jesus. Falou. Glória. Ela tem um gogozão, né? Eu não tenho tanto assim, não. Eu falo mais baixinho. Minha amada, muito obrigada. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas o nosso Deus, ele é maravilhoso, né? Ele prepara, nos motiva. E é o que nós estávamos falando ali. Nossa Bíblia é um instrumento. É verdade. A gente não precisa ir em fulano, beltrano, não. Pergunta a Bíblia. Tudo que você precisa está na Bíblia. Sim, tem os instrumentos aqui usados, né? Nós somos instrumentos do Senhor. Mas aqui, ó, tem a resposta para todas as perguntas. Né? Então, assim, a Monique hoje veio trazendo uma palavra maravilhosa. Eu creio que ficou e vai continuar implantado no coração de vocês. Né? Nosso corpo, nossa mente e nosso espírito precisa ser tratado. Para que ficar em casa, gente? Somente sentada no sofá, vendo, já canso de falar aqui, nada de ficar assistindo coisas ruins, né? Então, pratiquem uma atividade física. Pratiquem. Bota um tênis, Eliana, não consigo ainda ir para academia. Bota um tênis, até dentro de casa você Deixa faz eu dar uma dica para elas, para quem não não consegue caminhar, sente dor. No Mercado Livre tem uma bicicletinha que as minhas alunas têm. É um pedalzinho. Você senta no sofá, ela é R$110. Tem as mais sofisticadas, mas a minha mãe usa de R$100 e funciona muito bem, e a minha aluna também. Sim. Você botou lá, tá lendo a Bíblia, tá? Mas tá ali, ó, pedalando. E serve pro braço também. Ele é o pedalzinho. Você coloca em cima de uma mesinha. E serve também para trabalhar o braço. Fica ali, ó, meia horinha, ó. Falando bota o YouTube ali, vai ouvir o louvor. Então, assim, novela não, gente. Novela não. Louvor, garoto. Novela não. Monique, louvor, Monique. Um pedalzinho no Mercado Livre. Depois você te manda a foto. Então, gente, não deixe de praticar atividade física. Seja ela qual for, tá? Porque a Eliana, eu não consigo. Começa. Primeiro passo, vocês precisam dar. Eu sempre falo isso para vocês. Começa, vai assistir um vídeo, começa a assistir e se motivem. Por quê? Sem movimento, trava. Eu, como fisioterapeuta, eu vou falar isso para vocês. Trava muito. E aí depois, para levantar um braço, é uma dificuldade. Gera dor, lágrimas, né? E aí o fisioterapeuta é ruim. E tem umas coisinhas, até a banho, entendeu? Mas, para honra e glória do Senhor, eu agradeço muito a tua vida, tá? Por tudo que você nos colocou, pelo tudo que vocês... E eu sei que vocês gostaram, gostaram? Amém. Mais um aplauso aí para a nossa Madrinha. Obrigada, não precisava. Ó, eu vou mandar para a Eliane. Vencedores Renovados, estão entregando uma lembrancinha do grupo do Pilates para a nossa amada. Eu vou mandar para você a foto e você manda para elas. Tá. Da bicicletinha. Tá bom, gente? Então, volte sempre. Amém. Tá bom? Obrigada, gente. Eu falei, gente, olha pra só. Onde eu vou agora? Pra academia. Eu quero fazer uma oração pra gente terminar, tá? Quero orar. Eliana, pergunta aí, querem que a Monique volte? Se
Tudo bem, querida? Olha só, não vou embora. Vamos orar, vamos finalizar. Eu gostaria, vem cá, eu gostaria de chamar. Espera aí, rapidinho. Eu gostaria de chamar o irmão para orar. Vem, Elza. Vem o seu esposo aqui para orar, onde estamos orando, entregando aqui o povo da casa, né? E agradeço a todos mais uma vez pela sua participação. Na próxima, eu vou colocar a data direitinho para a gente poder estar com outro convidado aqui, para poder estar nos ajudando, né? Bom dia. Gravado no YouTube. Eu vou botar lá depois. Outra coisa, uma aviso. Semana que vem é feriado. Eu vou gravar e vou mandar o link para Eliana. De março nós vamos voltar pro Pilates. Tá bom? Tá bom? Vamos tirar uma foto depois aqui, Bonito. Vai agora pra academia, não. Vai pra academia agora, não. Vamos tirar uma foto. Orando. Amado Deus, querido Deus, Senhor, nos colocamos aqui, Senhor, agora, Senhor, para passar a nossa gratidão. Receba a nossa total gratidão, Senhor, por esta grande oportunidade que somos Deus, a cada uma que estivemos aqui, a cada um que esteve aqui, Senhor, ouvindo essa palestra maravilhosa, Senhor, a sua palavra, Senhor, a sua palavra, Senhor. Muito obrigada por todos os ensinamentos, Senhor. Obrigada pela vida da Monique, que eu não conhecia de perto, Senhor, mas uma abençoada, Senhor Jesus, fazendo a sua obra, Senhor. Continua fortalecendo a vida dela, Senhor. Continua fortalecendo a mente, Senhor, com grande sabedoria do alto, Senhor, para que ela possa continuar falando, Senhor, aos teus servos, às tuas servas, aos teus filhos lá fora, Senhor Jesus. Eu te agradeço que possamos sair daqui hoje, Senhor, cheios. Eu estou cheia, Senhor, dos teus ensinamentos, Senhor. Senhor, muitas vezes estamos em casa, sabemos disso tudo, Senhor. Às vezes sabemos, Senhor, mas o espírito da preguiça, o espírito do desânimo, às vezes nos toca em casa, Senhor, e não nos permite, Senhor, a fazer, a ter equilíbrio, Senhor, a ter, Jesus, responsabilidade com os horários e com a tua palavra e com o teu querer, Jesus. Que possamos, a partir de hoje, Jesus, viver um hoje novo, Senhor, um amanhã novo, Senhor, treinando, Senhor, preparando o nosso corpo, preparando nossa alma cada vez melhor, cada vez mais ligada em Ti, Senhor. Que possamos fazer os nossos treinamentos, Senhor, e possamos ser fortificados, Senhor, para passar à frente a Sua palavra, Senhor, para passar sempre à frente os Teus ensinamentos, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por essa grande oportunidade, pela vida da Eliana, Tua serva, Senhor, que com tanto carinho prepara esses momentos aqui para a terceira idade, Senhor. Muito obrigada, abençoa, fortalece a sua família, Senhor, a sua mente, Senhor, e que possamos sair daqui, Senhor, alegres e gratos a Ti por mais esta bênção, Senhor, esta grande bênção, essa grande reunião, Jesus, essa grande oportunidade de estarmos juntos, Senhor, vivendo, Senhor, a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer aqui a todos que vieram, que participaram desse evento, o primeiro evento desse ano, né, que nós estamos falando sobre saúde física do corpo. Tá? Então foi um sucesso, agradeço a todos que puderam vir e daqui a um tempo, mês, eu vou colocar aí para vocês, não vou dar a data certa, mas nós vamos ter uma outra palestra e eu gostaria muito que vocês participassem. Gente, este é o ano de frutificar, nós estamos de 2025, então vamos colocar tudo em prática, tudo que a gente plantou o ano passado, vamos colher esse ano, mas vamos colher trabalhando saúde, e é isso que eu preciso que vocês
coloquem, tá? Coloquem em prática, não deixe, tá? Venha para a casa de Deus. A Devec Taquara, tá? Venha, participa com a gente. Um grande abraço para vocês, tá? E fique na santa paz, em nome de Jesus.